Irmãos, vamos orar para nós darmos início à nossa live nessa noite. Os irmãos do Face também já estão chegando. Demorou um pouquinho para abrir o Face hoje, mas nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Oi, Lele, oi, Karen, oi, Sérgio, que bênção. Kátia, tudo bom? Vamos chegando aí, meu povo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos por tudo. Queremos te exaltar por tudo que tu tens feito em nossas vidas, por tudo que tu és, Pai. Fique conosco nessa noite, Senhor, usa os teus filhos, Pai, que irão participar conosco, Senhor, desse momento de alegria, de gratidão, por tudo que tu és, Senhor, por tudo que tu tens feito. Manifesta a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre a vida dos teus filhos, ali em São Paulo, Senhor, da minha tia Elza, do meu tio Walter, da minha prima Tânia. Pai, tem misericórdia da vida dos teus filhos. Eu creio no teu poder, Pai. Eu sei que tu já tens feito coisas grandes na vida dos teus filhos, Pai, tem curado. Continue trabalhando, Senhor, na vida deles, Pai, para que teu nome seja glorificado através da vida dos teus filhos. Nós te pedimos também uma bênção especial, Senhor, sobre a vida da minha sogra, a irmã Darcy. Visita a tua filha, Pai. Opera, Senhor. Oh Deus, cura para a glória do teu nome. Faça a tua vontade. Tu és soberano, Senhor. Não deixa a tua filha estar sofrendo, Senhor. Manifesta a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Queremos te pedir também uma bênção especial sobre a vida do tio Samuel. Oh Deus, por a vida daqueles que têm chorado, Senhor, nesses dias, a perca de um ente querido, de pessoas próximas, Senhor. Visita, Senhor, consola com teu Espírito. Oh Deus, nós temos sentido a tua presença em nossas vidas e sabemos que tu estás presente, Senhor, em cada momento. Senhor, manifesta a tua graça e através do teu Espírito console os corações. Fique conosco, Senhor, nos abençoe nesse dia. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bênção. Oi, Cléria. Oi, Renato. Tudo bom, meu queridão? Oi, Luma. Tudo bom, minha querida? Sueli, que bênção. Estamos felizes com a presença de vocês aqui. Cléria, bênção de Deus. Minha mãezinha também já está aqui. Meu pai lindo está aqui. Kátia, minha cunhada. Senhor vos abençoe. Oi, Luiz, tudo bom? Que bênção. Irmãos, a temática dessa semana é sobre os pais, né? E nós temos sempre sido enriquecidos todos os dias com a mensagem do pastor Cristiano, e hoje ele já está aí, daqui a pouco vai nos trazer uma palavra. Que bênção, cada dia algo novo nós temos aprendido. E também os hinos têm essa temática, né, do Pai Celestial. Hoje eu vou cantar um hino também bem conhecido, mas antes vamos ouvir a minha esposinha linda, Claudinha, ler o nosso texto base da nossa live. Vem, Claudinha. Isso. Graça e paz a todos. Uma boa noite, cheia do calor do Espírito Santo, né, em nossas vidas. Hoje está tão friozinho aqui em Conquista, mas a gente está junto aqui para bendizer o nosso Deus, ser edificado por Ele mais uma vez, né? Vamos ler aqui em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando e nos enriquecendo nesta noite. Amém. Que bênção, irmãos. Esse hino que eu irei louvar fala sobre quando nós nos aproximamos do nosso Pai Celestial e queremos conversar com Ele, queremos ouvir a voz dEle. É tão maravilhoso quando isso acontece, quando a nossa situação às vezes
os nossos erros e o nosso afastar normal de às vezes sentir, querer resolver as coisas do nosso modo. E quando nós voltamos para Ele, para ouvi-lo, Ele está sempre pronto a falar conosco e nós queremos sempre ouvi-lo. E é dessa forma que a gente vai crescendo a cada dia. Então vamos louvar o Senhor. É um hino de Marcos Antônio. Pai. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, podes me ajudar. Eu errei outra vez, mas preciso acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim. Nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que eu penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim. Nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, fogo se acende, e queima e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir.
uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Aleluia! Que bom, irmãos. É tão maravilhoso quando nós conversamos com o nosso Papai Celestial. Às vezes nós chegamos cheios de dificuldades, de perguntas, de questionamentos, mas o diálogo é tão maravilhoso e nós saímos da presença do Senhor de forma tão enriquecida, renovada, né? Vamos caminhar mais um pouco, vamos viver mais um pouco na direção que Ele nos instrui. É maravilhoso ouvir a voz do Senhor. Que bênção, né? Amém. Quero agradecer aos irmãos que estão conosco, né? Pastor Aildes, Debrinha, Lai, Gui esteve aqui conosco em homenagem ao Paulo, foi maravilhoso. Thaís também esteve conosco, que está conosco, meu pai, do Salão Braga, perfil Igreja Peniel, que bênção, um abraço, meus queridos. Irmã Darcy, Fernandão, irmã Darcy, minha sogra, Fernandão, Sérgio, Vel, Karen, Kátia, Leleu, Sueli, Cléria, Tânia, Alcione, Alcione mesmo? Alciane Lima, que benção. Irmã Mara, Gica, irmã Cida, Josi, que maravilha, que bênção. Um prazer tê-los aqui conosco, né? Está conosco também a família Boas Novas, que bênção de Deus. Daqui a pouco eles vão estar aqui, né? Mas eu queria agora me despedir dos irmãos aqui do Face, convidá-los a estar aqui. Nós teremos visitas ou pessoas abençoadas que vão estar conosco hoje, nos abrilhantando nessa noite, vai ser bênção. Pastor Cristiano já está aí, pronto. Nós vamos ouvi-lo nessa noite. Queria convidá-los, se você puder, venha para cá, é @edilbraga _BA. Amém? Um abraço a todos, um abraço, Luiz. Jesus te abençoe, meu querido. Um abraço. Que bênção. Então vamos convidar o nosso pastor, bênção de Deus, já está por aqui, e eles ministrar uma palavra aos nossos corações com esse tema que nós temos escolhido. Que bênção. A paz do Senhor, pastor. Como é que tá? Tudo bom? Pode ser. Graças a Jesus, tudo bem. Pois é, já faz uma cara. Nós estamos aqui na Suíça Baiana, porque o pessoal lá de São Paulo pensa que aqui é tudo quente, né, rapaz? Tá por fora. Tá por fora. Aqui é Suíça Baiana, meu irmão. Friozão pegou bonito, né? Foi. Pastor, fique à vontade aí. Eu sei que o Senhor já tem falado muito aos nossos corações, né, através da sua vida, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Então, fique à vontade aí. Jesus te abençoe. Amém. Nossa saudação a todas as pessoas que estão conosco hoje, algumas que ainda não tiveram com a gente essa semana. Um grande abraço, mais uma vez, felicidade aos pais que estão sendo homenageados essa semana. Deus em Cristo continue abençoando a todos nós. Nós estamos falando sobre a temática proposta, né? O pai que eu não quero ser. Iniciamos falando sobre, o pai que eu quero ser é o tema. E iniciamos falando sobre o pai que eu não quero ser. Ontem falamos já sobre um exemplo de pai que eu quero ser. E hoje a gente dá continuidade. Eu gostaria de ler a base para a reflexão de hoje, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 14. A gente vai ler os versículos 23 e 24, depois a última parte do verso 32.
depois, última parte do 32 e 33. Levantou-se Joabe, foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei Davi: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei, do seu pai. Agora, pois, quero ver a face do rei, disse Absalão. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e disse isso. Chamou o rei a Absalão, e este se apresentou e se inclinou sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Nós temos aqui um pequeno fragmento do registro do apelo que é feito por Absalão para ver o seu pai, para conversar com o seu pai, nem que para isso fosse necessário que o pai tomasse uma medida muito drástica contra ele, e seria matá-lo. A gente sabe do que aconteceu com a relação desses dois homens, né? Davi, rei e pai, Absalão, príncipe e filho. Os dois tiveram um grande desentendimento por conta de um assassinato que foi cometido pelo próprio Absalão ao seu irmão, que também era filho de Davi, e por conta disso Absalão fugiu. Absalão se ausentou da presença do seu pai durante muito tempo. No entanto, algumas pessoas, percebendo não só a tristeza de Absalão, mas também a frieza de Davi, a sua indiferença com relação ao seu filho, começaram a apelar para que Absalão fosse reintroduzido à presença do rei, para que ele fosse reintegrado à família real, não apenas à família real, mas principalmente a esse núcleo de relação com o seu próprio pai. Mas Davi estava ainda muito magoado com Absalão, por conta de toda a situação que nós já apresentamos aqui. A vingança de Absalão se dá porque o seu irmão Amnon havia estuprado a irmã direta de Absalão, que é a Tamar, a envergonhou, a deixou em um estado de tristeza, de depressão e de humilhação muito grande, e percebendo Absalão que nenhuma medida foi tomada contra Amnon, ele mesmo se vingou, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, e isso piorou uma situação já desconfortável que estava acontecendo na casa do rei Davi, ou, no caso específico de hoje, do pai Davi. Então, nós temos aqui, na figura desse rei, que também é pai, algumas coisas que precisam ser observadas. Davi é um homem absolutamente admirável. Ele é um homem extremamente humilde. Depois ele se torna em um guerreiro absurdo, corajoso, cheio de estratégias militares, com habilidades que poucas pessoas seriam capazes de ter. Ele tem uma coragem que é muito maior do que o seu próprio tamanho e muito maior do que a coragem do mais corajoso guerreiro existente em Jerusalém. Davi, ele é um grande administrador, ele é um cara de uma inteligência muito acima da média, acima do normal. Ele tem habilidades extraordinárias no que diz respeito à poesia, e aí você percebe que ele é um homem extremamente emocional, um homem de alma também, um cara que tem uma capacidade não apenas racional, mas também emocional de lidar com muitas situações e com muitas coisas. A gente vai ver que Davi,
além de tudo isso, ele se transforma num grande rei. Ele tem uma capacidade administrativa que poucas pessoas tiveram no seu tempo, e depois dele, pouquíssimas pessoas também acabaram tendo. Ele tem capacidade de criatividade, de engenharia, de arquitetura. O que você pensar, Davi tem como habilidade, disposição, coragem e tantas outras qualidades. Davi é um homem também com um coração voltado para Deus, é um homem extremamente devoto. Não é à toa que quando Samuel repreendeu a Saul por conta do seu modo equivocado de se comportar diante das ordens de Deus, o que Samuel disse a Saul é que Deus já havia escolhido um homem segundo o seu coração. E ele está fazendo referência exatamente a Davi, homem segundo o coração de Deus. Ou seja, um homem que, diferente de Saul, não se preocupava com sacrifício antes de pensar em obedecer à voz de Deus, que não se preocupava em apresentar estereótipos antes de se preocupar em apresentar o seu coração diante de Deus. No entanto, algumas pessoas acham que o fato de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ele é um homem dotado de perfeições, né? É um homem infalível, é um homem com qualidades absolutas e indiscutíveis. Mas, apesar de todas essas qualidades que Davi tem, em todas as esferas da vida, em todos os saberes, em todas as circunstâncias sociais, Davi também é um homem que comete falhas absurdas. E uma das grandes falhas que Davi comete é exatamente na paternidade. Então, nesse sentido, e partindo do exemplo que nós estamos utilizando hoje, o pai que eu não quero ser é o pai omisso e transferidor de responsabilidades. E, infelizmente, na vida de Davi, apesar de todo o seu currículo, apesar de toda a bagagem que ele carrega também essa marca negativa na sua vida. Apesar de ser um homem cheio de boas intenções, ele não soube transformar as suas boas intenções em algo produtivo no que diz respeito aos seus próprios filhos. Por que ele é um homem cheio de boas intenções? Porque quando ele tem os seus filhos, ele dá aos seus filhos nomes que ele gostaria que se tornassem realidade na vida existencial desses filhos. Mas para que as nossas boas intenções se tornem realidades na vida dos nossos filhos, é necessário que a gente administre isso também. É necessário que a gente trabalhe em cima disso também. Não basta dar nome, é preciso construir esse nome. Então, quando ele tem o seu primeiro filho, ele coloca o nome de Adonias, que significa aquele que pertence a Adonai. Mas quando você vai depois olhar o comportamento desse garoto, você vai perceber que o seu coração de fato não pertence ao Senhor, ao Adonai. Depois ele tem uma filha que se chama Tamar, que significa palmeira pequena, ou seja, é uma menina que precisa de cuidados especiais, é uma menina cheia de fragilidades, é uma menina que precisa ser cercada de todos os lados. E quando você vai para a história de Tamar, você percebe que ela não foi cercada como ela deveria ter sido cercada. Ela foi ferida, ela foi magoada, ela foi violentada, ela teve a sua privacidade tirada, seu nome foi jogado na lama, e mesmo assim, ninguém a abraçou, ninguém a afagou, apenas Absalão fez isso. No caso de Davi, ele não tomou essa atitude que era imprescindível para um pai diante de uma filha que precisava dos seus cuidados. Um outro garoto que o seu pai tem aqui é Aminon, e o nome Aminon significa fiel. E contrariamente ao que seu nome buscava ser, desejava ser, Aminon se torna exatamente uma das pessoas mais infiéis que Davi tem. Ele trai a sua própria família, trai a sua irmã, trai o seu pai, trai os seus irmãos. Ele trai, ele é um infiel, ele trai ao Senhor.
Depois nós temos um outro nome, que é o nome de Absalão, que significa pai da paz. E olha só o tamanho da ironia que nós temos aqui. O pai da paz é exatamente aquele que vai trazer os maiores problemas de guerra para a vida de Davi. É o que vai produzir para a vida de Davi os momentos de pior situação de falta de paz. Então, o que nós estamos dizendo a princípio é que não basta ter boas intenções. É preciso transformar essas intenções em realidade por meio do nosso trabalho, por meio da nossa dedicação, por meio da nossa entrega à paternidade. Tem muitos pais que muitas vezes enchem os filhos de presentes, mas não é um pai presente. Sua presença, que é muito mais importante, não está ali para cercar, para cuidar e para dirigir a vida do seu filho. Então a paternidade não é realizada, não é feita de boas intenções. Ela é feita primeiro de boas intenções, mas acompanhadas de realizações, de entrega, de comprometimento com as vidas dos seus filhos. Nós temos aqui nessa história uma situação em que você percebe como Davi se torna omisso diante de tudo que aconteceu. Diante do estupro da sua própria filha, porque ocorreu como agente da violência um outro filho dele, ele não toma atitude contra Aminon, ele não toma atitude em favor de Tamar, e ele vai deixando as coisas acontecerem. Então, depois de 2 anos, Absalão, ele ainda mantendo seu coração vivo com o desejo de vingar-se, acaba armando uma emboscada para Aminon e assassina Aminon. Davi também não chama Absalão para uma conversa. Davi não chama Absalão para dar um tranco, para resolver essa questão de uma vez por todas. Ele vai passando Absalão de pessoa para pessoa. Ele vai para o avô, ele vai para outras famílias. Joabe tem que interferir para chamar a Davi e dizer: Davi, é hora de você conversar com Absalão. É hora de você trazer Absalão à sua presença e dizer alguma coisa para ele. E por muita insistência e por muitas estratégias de Joabe, Absalão acaba sendo trazido para Jerusalém, mas no texto que nós lemos, Davi disse: ele vem para cá, mas eu não quero ver a cara dele. E ele também não verá a minha cara. Então, ele vai permitindo que as coisas aconteçam dessa forma, até que Absalão faz um apelo muito grande, ou Joabe, melhor dizendo, faz um apelo muito grande a Davi mais uma vez, e ele não recebe ao seu filho. Depois Absalão vai fazendo apelos a Joabe, para que Joabe o apresente ao seu pai, e para isso Absalão acaba colocando fogo na roça de Joabe, para chamar a atenção de Joabe também, e Joabe chega lá. 2 anos que Absalão está em Jerusalém e não via o seu pai, e o seu pai não o via. Então, Absalão diz: Joabe, me leva até meu pai e diga para ele, se eu tenho culpa, se ele me julga, então que ele me mate. Mas o que eu quero é que ele me fale alguma coisa. O que eu quero é que ele me repreenda. O que eu quero é que ele me coloque no canto da parede. E a Bíblia diz que Joabe levou, por insistência dele, Absalão até Davi, depois de ter insistido para Davi recebê-lo. E quando Absalão entra na presença de seu pai, ele se dobra de joelhos, ele se lança na presença com uma ação de muita humilhação. Davi o levanta, beija o rosto de Absalão, mas não diz nada. Não o repreende, não o confronta, apenas dá um beijo no seu rosto, como se um beijo resolvesse todas as questões. E o beijo não resolveu. O beijo piorou a revolta que estava no coração de Absalão, que já estava com o coração profundamente machucado. E aí o que vai acontecer mais tarde? Absalão tem uma revolta muito grande contra o seu próprio pai, contra Davi. E essa omissão de Davi, essa
esse ato de transferir responsabilidades que são suas e que são intransferíveis, acaba criando situações ainda pioradas nesta relação entre pai e filho. Porque o que o filho quer não é um beijo no rosto, o que o filho quer não é um pai que faça de conta que não está vendo nada. O que o filho quer não é um pai que passe a mão pela cabeça quando o filho erra. Porque mais tarde o próprio filho vai cobrar do pai. Por que que você não me bateu? Por que que você não me repreendeu? Por que que você não me confrontou? Por que que você não me reprovou quando eu tomei determinadas atitudes na vida? Então a omissão e a transferência de responsabilidades são causas de situações muito problemáticas dentro do seio familiar. Por exemplo, a amargura entre irmãos, que está sendo vista, está grande, mas o pai, às vezes, por não se sentir em condição de resolver o problema, vai deixando as coisas acontecerem e minimizam o poder das amarguras. E, às vezes, a amargura se transforma em uma tragédia familiar, da mesma forma que aconteceu dentro da casa de Salomão. O que essa indiferença de Salomão, ou de Davi, perdão, acabou gerando no coração de Absalão? Primeiro, Absalão vê Davi como alguém que ele não quer ser. Ele se transforma na antítese de seu próprio pai. Ele quer fazer tudo ao contrário daquilo que o seu pai fez. Para você ter uma ideia, quando Absalão estava naquele processo de reclusão, ele teve uma filha e colocou o nome da filha Tamar, o mesmo nome que tinha que tinha a sua irmã, a menina que não foi cuidada por seu pai, como que se ele estivesse dizendo assim: meu pai não cuidou da palmeira dele, mas eu tenho uma palmeira e diferente do meu pai, eu vou cuidar da minha palmeirinha, eu vou cuidar da minha Tamar. Então, ele está, por meio de atitudes, querendo mostrar ao pai que ele não quer ser aquilo que o seu pai foi para ele. Segundo, ele quer ocupar o lugar do seu pai e provar que é melhor do que o seu pai. Ele quer demonstrar que ele tem maior habilidade, que ele tem mais capacidade, e é por essa razão que, diante de algumas pessoas que vão a Jerusalém buscar conselhos para Davi, a respeito de certas questões, Absalão entra na frente, não deixa a pessoa ir até Davi, mente dizendo que o rei não está em Jerusalém, e diz assim: ah, se eu estivesse no lugar do rei. Ah, se eu tivesse autoridade para poder te ajudar. E as pessoas se encantavam com o cuidado mentiroso de Absalão e diziam que tinham, inclusive, o desejo de Absalão ser de fato rei. E é exatamente nesse momento que Absalão comete vários crimes, e entre esses crimes, o crime de querer usurpar o trono do seu próprio pai. Ele possui as esposas do seu pai. Ele toma atitudes aqui que demonstram claramente o quanto ele queria ocupar o lugar do seu pai e provar para o seu pai que ele é muito melhor. A gente conhece casos de tantas pessoas que talvez até com atitudes pequenas vão demonstrando na vida que, no seu modo de enxergar, o seu pai foi profundamente reprovado na forma como criou esses filhos. Em atitudes simples, por exemplo, filhos que às vezes escolhem caminhos que são extremamente opostos aos caminhos dos seus próprios pais, para provar para esses pais que o jeito que os seus pais cuidaram dele está sendo reprovado. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é que o modo como nós agimos com os nossos filhos, criamos os nossos filhos, estabelecemos as regras dentro da nossa casa, olhamos para os problemas que os nossos filhos criam, reagimos diante de situações reprováveis no comportamento dos nossos filhos, vão dizer muito para eles quando eles estiverem também em outras situações da vida. Então, não querendo ser muito ousado aqui,
para tentar até a contragosto de algumas pessoas, quem sabe, né? Porque às vezes você fica antipático quando você critica um cara igual Davi, e eu sou um dos maiores admiradores de Davi, de sua personalidade, de sua vida, mas não é por isso também que a gente não pode pontuar algumas questões que deveriam e precisariam ser resolvidas na vida dele. Então, olhando para estas ações, que são ações incoerentes na vida de Davi, a gente pode pensar em agir de forma diferente. Não permitir que as mídias, que os amigos, que os pares, que as influências externas ocupem o lugar que nós deveríamos ocupar nas vidas dos nossos filhos. Não permitir que aquilo que vem de fora, os bombardeios que são exteriores, cheguem aos corações dos nossos filhos antes que os nossos ensinamentos e que as nossas palavras e que os nossos exemplos de vida cheguem até eles. Não deixar que os conselhos que os nossos filhos recebam atrasados ou nem recebam por causa da nossa omissão, ou que a gente transfira para outras pessoas as responsabilidades que são nossas. Ter filhos é uma grande responsabilidade, apesar de ser algo extraordinário e de ser um grande presente de Deus, principalmente nesta geração. Nos tempos em que nós estamos vivendo, não é fácil você ajudar os teus filhos a escolherem as informações corretas diante desta gama enorme de informações que eles recebem todos os dias. Não é fácil, mas é possível, é prazeroso e tem uma recompensa. Porque o filho insensato que ouve a voz do seu pai, esse será bem-sucedido e terá sucesso na sua existência. Fico por aqui. Deus abençoe, pastor Edinho, e a todos os nossos telespectadores, telespectadores não, Instagram espectadores, né, quem sabe. Deus abençoe, um grande abraço. Valeu, negão. Um abraço, pastor. Obrigadão. Que bênção. Irmãos, é um erro muito recorrente nos nossos dias, né? A questão da omissão. Muitos pais transferem responsabilidades, né? E o papel do pai é assumir essa responsabilidade de criar, de ensinar, de cuidar e não se omitir. Nós queremos agradecer aos queridos que chegaram agora, Camila, Davi, Milquinha, Nai, Lúcia Pereira, que bênção, Moab, que bênção, Mari Rodrigues, Cristiane, Robson, um abraço, Robson, Vinícius CF, Javan, um abraço, Javanzão, um abraço, meu queridão, Cidinha, Danilo, Paulo, Aurenice, um abraço, Aurenice, Núbia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, eu vou apertar um botãozinho aqui para ver quem é que vem aqui prestar uma homenagem para o seu papai hoje, né? Vai ser especial. Será? Oi, Rafa, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Aqui estava um pouco atrasado. E aí, tudo Ai, bom? olha, tudo bem. Então, a gente ia fazer junto, eu e meus irmãos, né, essa live. E acabou assim que a gente se separou, e aí chegou no momento que eu não estava junto, os meus dois irmãos lá não conseguiam fazer, eu falei assim, tudo bem, eu faço aqui, mas assim, me deu aquele medo porque a gente tinha preparado canções e lá na minha casa tem teclado, violão, tudo, né, pra fazer, e aqui não, só que assim, a gente vê como Deus é maravilhoso. Na palavra aqui agora do pastor, Deus está me revelando umas coisas que faz sentido com o que ele estava falando, e assim, coisas que não só de agora, mas na semana eu estava estudando e bateu tudo a palavra, assim, eu falei, então é disso que eu vou falar, do que eu já tinha estudado na semana, né? E eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui falando com vocês. E eu queria falar assim, essa palavra que o pastor deu agora foi de autoridade e do pai, né, dele repreender, dele corrigir o filho. E isso, vendo do lado dos filhos, se torna
o foco é a obediência, né, também dos filhos, porque o pai precisa da autoridade, mas os filhos precisam ter obediência. E é muito importante, é o primeiro mandamento com promessa da Bíblia, né? E é difícil os filhos obedecerem, né? E dependendo também da fase que os filhos se encontram, é muito difícil. E aí eu queria ler primeiro Provérbios 23, que fala assim, no versículo 22. Escuta o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e a sabedoria, e a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Então a gente tem que fazer os nossos pais se alegrem, né? Com a nossa vida, com a nossa conduta. E aí hoje, como uma homenagem para os pais, eu queria dizer isso, que é importante que a gente viva uma vida que alegre o pai, que a gente viva a palavra dele, e não um dia, uma oportunidade para homenagear só, né? Às vezes no Dia dos Pais faz um café da manhã, dá um presente, mas não honra o pai, né? E a palavra mais importante é essa, a gente obedecer. E aí eu queria compartilhar também um testemunho, que esses dias, eu já até dei testemunho numa live minha, na igreja também, que esses dias o meu pai, ele fez uma cirurgia bariátrica, né? E ele, às vezes, ele tem uma síndrome que chama dumping, que ele fica sem glicose no organismo e aí acontece, decorrente, outros problemas vão acontecendo. E nesse dia, ele nunca tinha acontecido desse jeito. Ele deu 2 passos na nossa frente, caiu, desmaiou, e aí na hora ele ficou branco, gelado, e a gente não via, não respirava. Eu tinha um estetoscópio em casa, porque eu faço veterinária, e aí eu falei, vamos ver aqui, eu não conseguia escutar a batida dele, ele estava morto na nossa frente, né? E a gente tinha acabado de fazer uma live para a igreja, né? E eu falei, meu Deus, meu pai estava ali dando glória a Deus com a gente agora, e ele tá aqui caído no chão. Eu fiquei assim, desesperada. Eu e a minha família, a gente clamou muito, e eu tinha acabado de falar que a gente precisa entender a vontade de Deus e falar, seja feita a tua vontade, não a minha. E aí tava me conflitando, porque eu pensei assim, como eu quero que meu pai ressuscite e eu quero que a vontade de Deus seja feita, né? É contraditório, mas eu falei, Deus, seja feita mesmo a tua vontade. E se for para curar meu pai, cura, né? Ressuscita. E aí o meu pai, a gente conseguiu levar ele para o hospital, ele ficou bem, graças a Deus, né? Foi reanimando. E ali, assim, eu comecei a refletir muito, né? Porque às vezes a gente pensa, quando a gente é novo, a gente pensa que vai demorar muito para alguém morrer, para acontecer alguma coisa com a gente. E a gente, depois, quando passa por uma situação assim, a gente vê como aquela palavra na Bíblia, que a nossa vida é efêmera, né? Ela é como um vapor, que ele sobe e logo se esvai, a gente não vê o fim, ele acabar. E aí eu comecei a pensar, o que eu tinha feito para o meu pai antes daquele momento, né? Eu estava honrando ele, qual foi a última coisa que eu falei para ele? Depois eu não poderia ter mais oportunidade de falar nada para ele, né? E aí aquilo mexeu muito comigo, de você viver uma vida de honrar, porque depois você não ia poder mais ter oportunidade de falar nada, né? E hoje também o pai do meu tio morreu, ele faleceu em outra cidade, meu tio foi correndo para lá, e eu comecei a pensar nisso. As coisas acontecem assim, a gente precisa pensar no decorrer e não no momento específico. E aí, um gancho que eu pego na palavra do pastor de agora, de Davi, né, foi que eu estava lendo, essa semana eu estava lendo essa história de Davi, e aí eu comecei a pensar assim, é engraçado que com Deus eu sempre começo a questionar, eu falo, nossa, isso daqui é meio impossível. E aí Deus já resolve, na hora eu já falo assim, mas olha por esse ângulo. E aí eu estava lendo a passagem de que Davi manda Urias, né, para a batalha e faz todo mundo se recuar para ele morrer. E antes também que ele convidou Urias lá na casa dele para se deitar com a mulher. Depois ele deu vinho, embriagou, e mesmo assim Urias não ficou com a mulher dele, né? Por honra à palavra, porque era lei também que não podia ter relações sexuais na época da guerra, e também porque ele se preocupou com os amigos dele. Ele falou, meus amigos estão lá, né, na guerra, dormindo no chão, e eu vou ficar aqui no bem bom, né? Foi assim que ele pensou. E aí, eu pensei na hora assim, que estranho. Urias foi muito fiel ali,
né? Ele voltou para a guerra, ele foi corajoso e morreu. E depois Davi, assim, o pecado dele estava quase encoberto, depois Natan foi lá e expôs, né? Mas a palavra para ele foi: você não vai morrer, Deus te perdoou. E aí aquilo eu falei assim, como pode? E aí pesquisei mais sobre Urias também, porque a gente vê pouca coisa na Bíblia. E aí eu descobri que Urias, ele era um estrangeiro, né? Ele não estava, ele estava numa terra lutando que não era um povo dele. Ele foi fiel mesmo assim, e aí a gente pode fazer até uma analogia com o texto do centurião, né? Quando chamou Jesus para curar o servo dele, e ele falou, Jesus falou assim, nem em Israel eu vi tanta fé assim. E ali também um homem que não era daquela terra, ter tanta fé, ser tão fiel na guerra com aquele povo que não era o povo dele. E aí eu falei, nossa, que lindo isso, mas por que Deus deixou ele morrer e Davi ficou vivo, né? E foi essa palavra que agora também que teve hoje, muito bem explicada, muito bem falada, de que Davi depois sofreu consequências, né? O filho dele com Batseba faleceu, ficou doente, morreu. Depois todos os outros filhos, aquelas coisas que aconteceram, que foram ditas. E Deus falou para mim ali, o Urias, ele foi fiel. E ele morreu, mas o segredo de tudo não estava em quanto tempo ele iria viver, mas assim o tempo que ele viveu de qualidade. Ele não descobriu que a mulher dele traiu, ele não teve nenhuma dessas insatisfações. Ele morreu, mas ele morreu fiel. E a vida que ele tinha vivido até ali mostrou um caráter dele, né? E aí, isso Deus falando, que às vezes a gente pensa que um momento vai transformar a nossa vida, que um momento vai fazer valer a pena, ou que o tempo que a gente passa com o nosso pai, com isso que vai ser, mas é a qualidade do tempo que a gente viveu e não a quantidade de tempo que você viveu. Então, por isso, eu queria falar para todos nessa noite, para pais e para os filhos, saibam viver com qualidade com seus pais, com seus filhos, e na palavra de Deus, que é o melhor, né, o manual que a gente tem para viver, e que isso sim vai valer a pena. E não é claro que todos gostam de presente, mas assim, não um presente físico, né, comprado, não no dia dos pais fazer uma coisa, mas que todos os dias seja honrado o pai honrando os filhos com correção e os filhos sendo obedientes aos pais, né? E aí, como eu não tô com nenhum instrumento aqui, não tô nada, eu tinha preparado uma música e eu vou cantar essa música assim, a capela mesmo. Vamos ver como que vai ficar. Mas a letra dessa música que eu acho muito bonita. E eu quero chamar meu pai aqui para ficar comigo do lado. E essa letra aqui, ela fala... Edinho, meu querido. Meu irmão, tudo bem? Glória a Deus, né? Que coisa linda, pastor Edinho. Que alegria, né? Que alegria. Bom. Eu sempre estar com vocês aqui, viu? Amém. Glória a Deus. E aí a música que fala de semelhança do filho com o pai, e às vezes, assim, no meu caso, eu específico, muita gente fala que eu pareço com meu pai, tanto fisicamente quanto de jeito, né? Mas às vezes o que o filho leva do pai são esses ensinamentos, né, que ele teve e que a vida inteira vai levar. Se é criança, ele vai aprender a andar nesse caminho, e se já é adulto, se já faz tempo, ele sempre vai lembrar do que o pai ensinou, né? Então eu vou cantar aqui essa canção. Não esqueci o que ouvi, eu decorei você, o teu olhar, teu jeito de andar, eu decorei você. Dizem pra mim, você é a cara do seu pai, como isso me faz bem. Feliz sou eu, o prêmio é meu, me orgulho em te chamar de pai. Feliz sou eu, o prêmio é meu. Cresci, mas sei que vou levar você em mim pra sempre. Pai,
Rogério, deixa você tirar esse cisco que caiu no seu olho aí. Você pode tirar, fica à vontade. Depois eu vou. Rafa, que bênção, Rafael. Que maravilha. Foi um prazer. Um abraço, Rogério. Você tem família linda, maravilhosa. Seus Amém. Edinho, eu quero falar da sua filha, viu? Quero deixar aqui que eu ouvi o áudio que ela mandou aqui, a Rebeca, né? Isso. Que coisa linda essa menina, viu? Ela mandou um áudio aqui pra gente, pra Rafa, dizendo que a gente estava na correria, tudo. Ela falou, Rafa, faz aquilo que Deus colocar no teu coração. Ela falou uma coisa linda. Parabéns por essa filha que você tem, viu? Eu ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, que aquele dia não deu, né? Houve aí não deu pra gente se encontrar. Mas um dia eu quero conhecer essa maravilha que você tem aí, viu? Que Deus te abençoe, viu? Amém, que abençoe. Um abraço, mãe. Pai. Deus abençoe. Amém. Que bênção, irmãos, que maravilha, né? Só nos resta agradecer a Deus pela presença de todos os queridos que estiveram conosco hoje. Uma noite maravilhosa, uma palavra maravilhosa que veio, né, da instrumentalidade do pastor Cristiano, e também agora essa homenagem tão linda de Rafaela para seu pai, que tenho certeza que alegrou os nossos corações, né? Que bênção. Vamos orar agradecendo a Deus. Amanhã nós não temos lives, porque amanhã nós temos o nosso culto, né? Então amanhã é o culto da nossa igreja, o pastor Cristiano vai estar pregando no perfil Filhos da Graça. Você nos acompanhe lá, vai ser bênção. Mas sexta-feira nós voltamos com essa mesma temática. O pastor Cristiano vai estar aqui conosco novamente, encerrando essa semana, né, com essa temática maravilhosa, e vamos ter mais famílias aí homenageando seus papais. Amém, queridos? Obrigado, Luma. Eu sei que foi correria. Obrigado, minha querida, por poder atender o nosso convite. Jesus abençoe, viu? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por essa palavra, Senhor, por esses momentos que passamos meditando na tua palavra, pela homenagem, Senhor, prestada por Rafa, Senhor, seu pai. Manifesta a tua graça, abençoe a família, Senhor, do pastor Rogério, seus filhos, sua esposa, Senhor. Manifesta a tua graça, continue abençoando cada um dos teus filhos. Te peço, Senhor, para que tu visite, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor. A minha tia Elza, meu tio Walter, oh Deus, a minha prima Tânia. Visita os teus filhos ali em São Paulo. Tu és poderoso, Senhor, cura para a glória do teu nome. Eu sei, Senhor, que tu podes, tu és poderoso. Faça a tua vontade na vida dos teus filhos, Senhor, porque tu és soberano. Te peço também uma bênção especial, Senhor, pela minha sogra Mandaci. Visita a tua filha, Senhor. Oh, Deus, cura para a glória do teu nome. Deus, tu és soberano. Cuida, manifesta a tua graça sobre as nossas vidas. Fique conosco, Senhor. Oh, Deus, nos dê uma noite abençoada, Senhor, na tua presença. Fique conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do doce Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus, e todos digam Amém. amém. Está encerrado em nome de Jesus.